Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre LGBTs. Nós vamos conversar sobre tratamento, mas aí essa era a pauta. Aí eu lendo o currículo do Bruno, tudo bem, Bruno? Joia. Olá a todos, né? E o Bruno é psicólogo. E aí eu vendo o currículo dele, eu falei assim, a gente vai conversar sobre mais coisas. É porque o Bruno, ele é muito fácil nas redes sociais, ele fala muito fácil para as pessoas. E aí, diferente de algumas pessoas, o Bruno veio de Anápolis para dar entrevista pra gente, para conversar com vocês em casa. Então, assim, eu acho muito interessante a forma com que ele fala muito fácil para as pessoas, de uma forma muito clara. E aí um dia eu vi sobre nomenclaturas. E o que são as nomenclaturas? A história do LGBTQIAPN+, né? Que as pessoas se confundem e o que é isso, o que é aquilo. A gente não vai falar de tudo, porque realmente se a pessoa quiser saber um pouquinho, ela vai pesquisar, né? Que quando não precisa, pesquisa um monte de coisa no Google à toa, então vai pesquisar lá. Mas a gente vai falar do básico, assim, né? A forma correta e por que é aquilo. E de vez em quando vou interromper o Bruno para perguntar o que vem a ser. Mas assim, Bruno, fala pra gente assim, LGBTQIAPN+. Isso. Que antigamente a gente ouvia GLS, aí isso denota a idade da gente. Aí depois a gente ouve só LGBT, né? E aí foram surgindo mais siglas. A gente, o GLS, né, que seria o gays, lésbicas e simpatizantes, foi talvez a primeira expressão que a gente teve nesse contexto para definir ambientes em que nós, pessoas LGBT, não fôssemos agredidas, talvez um ambiente que fosse mais seguro, por assim dizer, né? Então, englobava denominações básicas, né? E a gente foi evoluindo essa nomenclatura a partir do momento que a gente foi abarcando, entendendo e acolhendo o que é diferente, né? Então, apesar de, por exemplo, nós temos mais de 1.600 espécies de animais catalogados que têm relações homossexuais, mas a gente ainda tem um discurso de que homossexualidade é algo não natural, né? Então, apesar de ser uma coisa que acontece no mundo inteiro, em qualquer que seja a cultura, por mais restritiva que ela seja, a gente ainda tem isso como um tabu muito grande. Então, aos poucos, a gente foi tornando esse assunto mais familiar. E isso foi fazendo com que as pessoas fossem aprendendo e acolhendo, né? Então, a gente tinha o gay, tudo que não é hétero era gay. E isso era o início, né? E aí a gente foi entendendo que a complexidade do ser humano, ela vai muito além de simplesmente esse tipo de definição, né? Então, que não é tão simples assim, né? Sim, né? E que não é tão complicado também, né? Para entender um pouco a sigla, a gente precisa entender um pouco algumas outras questões que estão relacionadas à nossa sexualidade. Porque a gente tem uma formação até social que traz a nossa sexualidade como algo binário, biológico, né? Homem e mulher, nasceu assim, ponto final. E a gente, na própria biologia, não tem isso como padrão único, né? A gente tem vários outros tipos de alterações que definem padrões de sexualidades fora dessa dicotomia básica, né? Então, as pessoas intersexo, por exemplo, que a gente antigamente chamava de hermafroditas, né? São pessoas que têm uma alteração biológica justamente nesse processo de identificação do sexo biológico, né? Que não tem uma determinação específica, às vezes, do sexo biológico, e tem uma determinação mais social, inclusive, né? E aí, com os estudos, com a própria ajuda da ciência, a gente vai entendendo, primeiro, que não é uma doença, e isso foi um avanço muito recente, né? Então, há pouco mais de 30 anos, a gente ainda tratava homossexuais como pessoas doentes, né? Então, hoje a gente já superou isso, pelo menos algumas pessoas ainda fazem isso, tá? Mas daí a gente descobre que são essas as pessoas doentes. Pelo menos oficialmente. Inclusive, o Conselho de Psicologia Brasileiro foi um dos pioneiros no mundo, né, de tratamento com dignidade com a pessoa LGBT, né? Então a gente tem uma resolução de 99
que já estabelecia que psicólogos não podem trabalhar cura gay nem nada relacionado a isso. Então a gente foi evoluindo essa percepção e a gente foi entendendo, por exemplo, que além do sexo biológico, a gente tem identidade de gênero, a gente tem papéis de gênero, né, como a gente se manifesta, e tudo isso vai afetando nosso contexto de sexualidade. Bruno, não queria te interromper nisso, mas porque senão a gente perde. O que deixa as pessoas mais confusas em relação à nomenclatura? Eu vejo que é justamente essa diferenciação, né? Então, quando a gente fala da sigla LGBTQIAP+, né, APN+, a gente tem ali algumas siglas que estão relacionadas à orientação sexual, né? Então, por exemplo, lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, a gente está falando de orientação sexual. O que é isso? É para onde eu direciono a minha atração sexual, é o que no popular, o que me dá tesão, né? O que me atrai. Então, parte da sigla está relacionada a isso, né? Então, o que me atrai? Então, o heterossexual se atrai por uma pessoa do sexo oposto, o homossexual se atrai por uma pessoa do mesmo sexo, né? O pansexual e o bissexual, que está dentro desse guarda-chuva, né, que a gente fala do pansexual, ele vai se atrair por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto ou por qualquer que seja a identificação que essa pessoa tem, né? Então sai um pouco dessa dicotomia binária também, por isso que a gente tem lá bissexual e pansexual, né? Dentro da sigla também a gente já tem identidade de gênero também. Então pessoas transgêneros são pessoas que têm uma identidade de gênero diferente. Então a pessoa cisgênero é aquela pessoa que ela se reconhece com o mesmo sexo biológico que ela nasceu, né? Então eu sou cisgênero, né? Então eu nasci com o sexo biológico masculino e eu me identifico como homem. A pessoa transgênero, ela nasce com o sexo biológico, mas ela não se identifica necessariamente com esse sexo, né? Então, quando a gente fala disso, né, de que identidade de gênero tem um contexto social também, e a gente vai entender que não é só uma questão de influência ou de, porque a gente vai transformar alguém nisso, né, por exemplo, como eles falam, né? A gente vai perceber que desde pequeno aquela pessoa ela já não se identificava, ela não se sentia bem com aquele corpo que ela via no espelho, né? Então o processo de transição vai ajudá-la a se identificar visualmente com o que ela já se via emocionalmente, mentalmente. Que eu acho que isso é uma das partes mais sofridas, né? Porque uma pessoa que ela, quando ela se dá conta de que ela é gay, o único problema dela, às vezes, talvez, seja contar para as outras pessoas. Uma pessoa transgênero, não, né? Às vezes, nem na cabeça dela, ela está entendendo o que está acontecendo. Sim. Ela só sabe que aquele corpo está errado, né? Que não é ela não se vê, ela não se reconhece. Que ali, não seria ali. Então, assim, eu acho isso mais complicado ainda. Só que aí é interessante para as pessoas que acham que a pessoa vira, né? Então ela vem de criança, né? Ela não decidiu assim, com 14, 15, 20 anos virar, igual algumas pessoas acham. Então eu acho isso mais complicado, né? Para aquela pessoa eu acho mais sofrido também, porque aí já não é aquela pessoa assim, eu só tenho que contar para minha família, ou eu ainda tenho que contar para minha família. Muito mais além disso. Sim, e vai exigir um esforço de toda a família, inclusive, né? De reconhecer aquela pessoa da forma como ela se vê, aceitá-la daquela maneira, acolhê-la, né? Que é talvez um desafio para algumas pessoas também, esse acolhimento, né? De entender que aquela pessoa precisa desse acolhimento, né? E isso é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas acabam sofrendo bastante porque existe todo um preconceito, toda uma discussão, questão de banheiro, e vai muito além disso, né? Porque a gente está transformando crianças em trans. Não, ninguém está fazendo isso, né? Existe uma resolução do Conselho de Medicina, por exemplo, que determina que o processo de transição de gênero só pode ser realizado depois dos 18 anos. Né? Então, o que é, de certa forma,
já uma crueldade com pessoas trans, porque na adolescência ela já vai ter ciência de como ela se identifica e ela vai continuar sofrendo até fazer 18 anos, para aí sim ela ter direito a fazer a transição. E ela consegue fazer isso pelo sistema público também? Sim, sim. Em Goiás a gente tem um ambulatório que dá esse tipo de apoio pelo SUS, tudo certinho. E é importante isso, né? Até para ter um acompanhamento com endocrinologista, com psicólogos, né? Porque vai haver uma necessidade de uso de hormônios, né? E alguns outros procedimentos. Então é bom que a equipe seja uma equipe multidisciplinar acompanhando aquela pessoa, né? Para que ela possa finalmente chegar um momento em que ela vai se olhar no espelho e ver que é ela mesma, que é quem ela sempre quis ser, quem ela sempre se viu. E nesse acompanhamento ela vai ter, igual você falou, uma equipe multidisciplinar, e ela vai ter isso até quando eles acharem necessário ou até quando ela achar que está... O acompanhamento, na verdade, ele vai acontecer com qualquer outro, como deveria acontecer com qualquer pessoa no SUS, né? É um acompanhamento para sempre, não só pessoas trans, né? O ideal seria que a gente fosse acompanhado por médicos, né? A estratégia de saúde da família existe para isso, né? Para que a gente tivesse um médico que nos acompanhasse, uma equipe de saúde que nos acompanhasse a vida inteira. E no caso de pessoas trans, vai haver a necessidade de sempre estar acompanhando com um endocrinologista, com alguns médicos para ver a questão dos índices hormonais, né? Para ver algumas outras questões. Então, por exemplo, você fala de nomenclatura, né? Então a gente hoje, quando vai falar de prevenção de colo de útero, a gente não vai falar mais que é voltada para mulheres, a gente vai falar de pessoas com útero, né? Por quê? Porque homens trans também, alguns têm útero e também vão continuar precisando fazer prevenção, né? Então, o cuidado em saúde vai levar em conta alguns aspectos biológicos, né? Mesmo que haja uma mudança aí, uma transição, alguns aspectos biológicos precisam desse cuidado e a equipe vai ter que fazer esse acompanhamento. Bruno, e aquelas pessoas que aí sim, às vezes eu tenho uma certa dúvida, aquelas pessoas que você olha, você não consegue identificar se é masculino, se é feminino, o nome não muda, mas você entende que aquela pessoa, de alguma forma, ela está diferente de antes. E aí a gente nunca sabe como chegar, se fala ele ou ela, como é que a gente fala com a pessoa. E eu acho muito assim, estranho chegar e falar assim, aí eu vou e chamo a pessoa de ele e não é ele, a pessoa. Eu acho que isso é muito constrangedor para a pessoa. E como agir numa situação dessa? Tem uma discussão grande, né, a questão de pronome neutro, mas dá para a gente ter uma linguagem neutra sem necessariamente usar pronomes neutros, por assim dizer, né? Então, por exemplo, quando eu falo pessoa, ao invés de falar ele ou ela, eu já estou usando linguagem neutra, né? Então, hoje, quando você vai olhar, por exemplo, empresas que têm processos de inclusão mais bem estabelecidos, elas divulgam as vagas de maneira neutra, né? Então, eu tenho uma vaga para pessoa coordenadora de tal cargo, pessoa assistente administrativa. Então, eu não estou estabelecendo, né? Dá para a gente estabelecer um primeiro momento sem essa necessidade de atribuir gênero para a pessoa. A gente tem essa mania de fazer isso justamente por causa desse processo cultural nosso que estabeleceu homem e mulher como as duas únicas opções possíveis, né? Então, por exemplo, ao invés de falar você é homem ou mulher, né? A gente pode começar falando, como que eu posso te chamar? Então, eu posso fazer isso. Sim, né? Então, como eu posso te chamar? Olha, eu usei linguagem neutra, sem usar pronome neutro, sem criar uma confusão, né? Que alguns têm feito alguns até movimentos contrários a isso, né? Eu consegui usar uma linguagem neutra, por assim dizer, sem ser ofensivo, sem rotular aquela pessoa, e eu dou para ela a possibilidade de que ela me indique como ela quer ser tratada. Como eu posso te chamar? Sabe por quê, Bruno, que eu estou te perguntando isso? Porque tem algumas pessoas
que a gente percebe, uma amiga me contou, por exemplo, que ela fez essa pergunta e a pessoa foi extremamente grossa com ela, como se ela fosse obrigada a saber. Aí ela falou assim, aí eu fiquei muito sem graça, porque foi em público, e eu só cheguei e perguntei, dessa forma que você falou, é quase essa frase. E aí a pessoa foi super grossa. Aí eu falei assim, mas aí já entra, não é o problema, já não é com você, com a pessoa. Assim, eu nunca passei por situação assim. Eu tenho o costume de sempre perguntar dessa forma, qual o seu nome, como eu posso te chamar, né? Então, isso evita, isso a gente seria o básico até de educação, né? A gente evitaria muitos constrangimentos fazendo perguntas simples, né? Perguntar o nome, né? É importante, qual o seu nome, porque a pessoa pode trazer o nome social, e aí eu já posso às vezes identificar o gênero, né? Entre aspas, através do nome, né? Mas a pergunta mais certa, acho que a mais difícil de errar é sempre como que eu posso te chamar e respeitar essa forma, né? Porque não é difícil também, né? Eu quero que me chame assim, pronto, então vai ser assim. E pois essa palavra, gente, o respeitar, é que isso é obrigatório para qualquer pessoa, tá? Não é se você quer ou não, é respeito. Todo mundo merece respeito de todo mundo em qualquer lugar. Então não tem esse negócio de fazer uma brincadeirinha, não tem esse negócio assim de... É que me irrita muito algumas pessoas. E só é difícil para quem não reconhece o próprio preconceito. Porque a gente não tem dificuldade de usar nome social quando nos convém. Ninguém chama a Xuxa de Maria. Ninguém chama o Zezé de Camargo pelo nome dele. Acho que todo mundo chama ele de Zezé. Né? Pablo Vittar, né? A própria Pablo Vittar, a gente chama a pessoa pelo nome social. Quantos políticos tem aí que o nome é um nome social, é o nome dele de política, não é um nome de batismo, né? Então, quando convém, a gente sabe usar o nome social. Então, por que em determinados aspectos a gente insiste em ser ofensivo, insiste em machucar alguém que provavelmente já passou por bastante sofrimento, bastante preconceito, bastante até perseguição, né? Por razões bem básicas e que não vai te machucar, não vai te causar dor, chamar a pessoa pela forma que ela quer ser chamada, né? Uma vez eu ouvi uma entrevista da Nani People, que eu gosto muito, e ela falando assim, gente, ninguém escolhe ser. Você acha que alguém escolheria ser assim para passar por tudo que passa? Né? Porque todo mundo passa por um monte de coisa, mas a partir da hora que você se assume, você está pronto para passar um monte de coisas. Sim. Né? E por que você escolheria isso? É uma lógica boba, né? Porque a pessoa escolheu ser assim. Não, ninguém escolhe. Né? Porque se a gente... E quantas vezes eu já ouvi, né? Não só no meu contexto como psicólogo, mas de amizades mesmo, as pessoas falam, mas se eu pudesse escolher, eu jamais seria gay. E geralmente, e aí quando você vai entender o porquê, né? Porque jamais seria gay. Por quê? Porque uma vida ruim, isso e aquilo. Não, para não sofrer preconceito. Né? Então você veja, a pessoa ela é capaz de querer abrir mão da própria identidade, da própria individualidade, só para não sofrer preconceito por parte do outro. Porque se a gente não tivesse uma sociedade preconceituosa e opressora, essas pessoas não iriam não querer ser gay. Se elas fossem aceitas desde o início, ela não teria problema em ser gay. Então quando você vê alguém que está aí, às vezes, passando por lavagem cerebral, alienação, né? Quero deixar de ser gay, quero ser curado de ser gay, geralmente é porque essa pessoa já sofreu demais e ela não quer deixar de ser gay, ela quer parar de sofrer preconceito. E aí uma das poucas formas que ela vê isso é talvez se enganando e aceitando esse processo de cura, né? Entre várias aspas, porque não existe cura gay, tá, gente? De nenhuma forma não existe, né? Então, assim, mas tal igreja faz, tal lugar faz.
Não existe. É falsidade, é lavagem cerebral, é tortura, né? É crueldade. Né? O que você faz com pessoas nesses processos de cura é crueldade pura e simples. Então, a pessoa às vezes se submete a isso para tentar parar de sofrer preconceito. E ela não vai conseguir, porque vai haver um momento em que ela vai perceber que ela não foi curada, que ela não deixou de ser quem ela era. E aí ela vai achar às vezes que Deus a abandonou, que Deus não gosta dela, e aí ela vai entrar num processo de depressão, num processo de adoecimento, porque a autoestima dela já estava destruída, e aí a gente faz ela acreditar que aconteceu isso porque ela é pior que os outros ainda. Né? Então, olha para você ver, às vezes deixar de acolher alguém vai desencadear lá na frente todo um processo até de adoecimento por uma coisa simples que a gente podia ter feito, que era só tratar a pessoa com respeito. E aí a pessoa não faz, né? E alguns ainda gostam de salientar isso. Né? Bruno, eu vi também no seu currículo que você é especializado em gestão, tecnologia... Programas e STAs. Isso. E que as pessoas esquecem, né? Parece que não existe mais nenhum tipo de doença nenhuma, nenhum tipo de contágio, né? E não é assim, né? A gente... E aí vem mais uma vez o preconceito relacionado, né? Quando a gente teve o boom do HIV e da AIDS na década de 80, a gente tinha lá o câncer gay, né? Tinha matérias de jornal com esse tipo de manchete, e todo o estigma da doença foi jogado para cima de nós, né? Então, quem é gay é promíscuo, é devasso e pega a doença e tudo mais, né? Só que no Brasil, principalmente, a gente teve todo um processo de facilitação de acesso ao tratamento pelo SUS, né? Então, o Brasil é um dos poucos países que oferece tratamento gratuito para HIV, com drogas modernas, né? Então a gente está evoluindo. Antes o coquetel tinha 10, 12, 18 comprimidos. Hoje algumas pessoas usam 2, 3 comprimidos por dia, né? Então a gente tem esse contexto ainda relacionado a nós, né? Apesar de não sermos os únicos contaminados, mas existe esse tipo de preconceito. Só que hoje a gente não vê no popular, né? A gente não vê ninguém morrendo de AIDS mais. Então eu acho que as pessoas meio que perderam um pouco o medo, né? Então não dá para viver e a gente vai lidando com isso. E outra coisa, eu vi também, se eu estiver errado você me fala, eu vi uma pesquisa falando que hoje, não estou falando esse ano, tá gente, hoje em dia, existem mais pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS, pessoas hétero, do que pessoas gays. E aí, lembrando de um negócio desse, que aí entra uma outra coisa que não tem muita coisa a ver, mas ao mesmo tempo dentro, falando que eu li porque estava falando alguma coisa sobre o casamento gay e a adoção de criança. A adoção de criança, ela está lá no orfanato porque uma pessoa hétero deixou ela lá. Viu? Só para lembrar vocês. Então, quando é contra a adoção de pessoas gays adotar criança, é uma pessoa hétero que deixou ela lá. Tá? E aí essa pesquisa eu estava lendo falando disso, de que pessoas hétero hoje estão mais contaminadas do que gay, então não é doença de gay, tá? A gente tem alguns indicadores que mostram que existe um aumento no caso de contaminação em casais héteros, principalmente porque a gente tem, aí vem outro contexto social, né? O machismo, que traz aquela questão do homem não se cuida, ele não se trata, ele não vai no médico, ele tem mais de uma mulher, às vezes ele se contamina, ele contamina a esposa, contamina os filhos por contaminação cruzada e a gente só vai descobrir às vezes lá na frente, porque ele nunca fez um exame, a mulher nunca achou que tinha motivo para fazer um exame, porque confiava nele, por exemplo, né? E a gente vai perceber que isso já virou uma bola de neve, né? Então, o problema também, aí tem um outro problema também relacionado ao machismo, né? Que é a questão da prevenção. O preservativo continua sendo um dos meios mais fáceis de prevenir, só que tem muito macho, né? Que não aceita usar preservativo. E aí
se a mulher pede para usar o preservativo, o cara já acha que ela está querendo, que ela traiu ele ou alguma coisa do tipo, né? Então existe uma pressão para que a mulher aceite não usar, né? Então hoje a gente tem outras formas de prevenção, né, de HIV e algumas outras ISTs, né, como por exemplo a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, que ela foi pensada no início para pessoas em situação de risco, né, mas que pode ser usada por pessoas que se relacionam, né, sem camisinha, sem preservativo, e está disponível pelo SUS também. Mas né? é um método complementar. Então, mas é um método que tem que ser usado diariamente. Sim, é uma medicação que você vai tomar todos os dias e ela vai impedir você de se contaminar por HIV, né, no caso de sexo sem preservativo. Porque só com HIV. Só que a gente tem estudos que mostram que o índice de contaminação, inclusive por outras ISTs, reduz em pessoas que usam PrEP, porque a pessoa que usa PrEP ela precisa ir na unidade todo mês. Então ela vai se testar todo mês. Então ela vai... e se aparecer alguma coisa, ela cuida. Então se aparece uma sífilis, por exemplo, ela vai tratar naquela mesma semana, né? A gonorreia, algumas ISTs que são mais comuns aqui na nossa região, por exemplo. E enquanto pessoas que às vezes não fazem uso desse tipo de profilaxia não vão se testar, né? Então algumas ISTs, como a própria sífilis, em algumas pessoas ela nem chega a ter manifestações, né? Então a pessoa nem percebeu que foi contaminada, mas isso já vai fazer com que ela contamine várias outras, né? E a gente às vezes vai ter um processo quase de epidemia, porque ninguém se trata, ninguém se testa, ninguém sabe nada, né? Então a PrEP hoje é um processo positivo nesse contexto, primeiro porque ela causou uma redução na contaminação para HIV, isso é importantíssimo porque é um tipo de infecção que custa caro, né? Que o cuidado dela custa caro e a prevenção é mais barato do que o cuidado. E ao mesmo tempo a prevenção de qualquer coisa, gente, é mais barato do que resolver. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem um controle maior de outras ISTs. Então a gente pode perceber se está havendo um surto, se está havendo algum tipo de contaminação maior de determinada IST naquela região, naquele grupo de pessoas, né? E isso permite uma monitoração melhor. Mas a PrEP ela é um complemento, ela não é a única, ela não pode ser a única forma, não é vou usar a PrEP e não vou fazer mais nada, né? Então ela serve para complementar o preservativo, complementar outras formas de cuidado para que a gente não se exponha também de maneira, digamos, irresponsável, né? Porque as outras ISTs têm cura, dá para tratar, mas às vezes é um tratamento que demora, um tratamento que vai te causar alguns efeitos colaterais, né? Então não quer dizer que porque tem cura que você precisa tomar antibiótico todo mês por causa de alguma coisa nesse sentido, né? Mas que é um processo positivo nessa questão, principalmente porque a gente tem jovens que não viveram aquele medo que alguns de nós vivemos de ter AIDS, de morrer de AIDS, né? Vimos nossos ídolos morrendo de AIDS, e eles talvez não tenham o peso desse tipo de comportamento, mas não que a pessoa tenha que viver com medo, né? Mas que hoje eles têm possibilidades de se prevenir muito melhor do que a gente tinha há muito tempo atrás, e que está tudo à disposição nossa, né? Não é coisa assim, vou ter que gastar, né? O PrEP está disponível no SUS, camisinha você pega em qualquer postinho de saúde, pelo menos em teoria, né? Tem que estar disponível nos postos de saúde, em unidades de saúde tem, né? Tanto a feminina quanto a masculina. Então são formas de prevenção que estão acessíveis a nós e que a gente precisa às vezes de uma conscientização melhor, né? Então essa cultura conservadora nossa, inclusive, transformou o sexo num tabu, a gente não pode falar disso. Então o jovem cresce sem saber, sem falar sobre isso, vai
conhece uma menina, conhece um menino, vai, transa sem camisinha porque nunca ouviu falar, nunca soube como usar, porque ninguém conversa sobre isso em casa, ninguém conversa sobre isso na escola, ninguém conversa sobre isso em lugar nenhum, porque existe um tabu e um medo de falar sobre isso, porque na cabeça de algumas pessoas falar sobre prevenção de IST é estimular pessoas a transar. E ainda tem aquele negócio da pessoa, quando ela já está ciente disso, ela também tem vergonha de ir ao serviço público. Sim. Né? Ainda tem isso ainda. Bruno, nosso tempo aqui é muito pouco. Né? A gente podia estar Eu falando falo mais. demais, né? Não, mas esse é bom e nosso tempo é muito pouco. Eu queria que você dissesse pra gente, dos dois assuntos que a gente conversou, as suas considerações mesmo assim, em relação ao tratamento às pessoas, né? Como a gente da melhor forma para que isso não gere um desconforto para os dois lados, né? E antes a gente tem que pensar no outro, como ele gosta de ser tratado, para depois a gente pensar na gente. E também sobre isso, né? As pessoas têm esse preconceito de ir procurar um serviço público. Não, às vezes nem serviço público, gente. A gente fala que é um acesso fácil. Mas procurar o próprio médico, sim, né? De confiança. A gente tem os serviços de atenção especializada, né? Que são relacionados a ISTs. Vocês fazem todos os testes pelo SUS, né? Teste de sífilis, de hepatites, HIV, né? Tem vacinas de hepatite no SUS também disponível. É importante que a gente crie esse hábito de autocuidado, de procurar um cuidado de saúde. Vou me testar. Qual foi a última vez que você fez um teste de HIV? Nunca. Não, então tá errado. Se você já faz sexo, você já devia ter feito, né? Mesmo que você use preservativo, porque o preservativo talvez pode falhar em algum momento. Então, criar esse hábito de se cuidar, não só ir na academia, mas fazer os exames, acompanhar como que está, né, a rotina de cuidado com isso. A gente acha que se cuidar é só comer salada e ir na academia, e vai muito além disso, né? Tá com cuidado médico, fazendo exames, sabendo como que você está, como que o seu corpo está. Com relação à questão da população LGBT, eu acho que é bem simples, né? Entender, porque é muita sigla, daqui um dia vai ser um alfabeto e tudo mais. É só a gente entender que se essa sigla está aumentando, significa que tem pessoas que são invisibilizadas e que estão querendo serem percebidas, querem que as pessoas reconheçam que elas existem, né? Então, a partir do momento que a gente entende que o outro existe e que ele, na individualidade dele, é quem ele quer, quem ele se sente bem, eu já tenho um processo mais saudável com o outro e que vai fazer com que o outro não se sinta mal. Eu sempre falo que a nossa meta tem que ser não fazer o outro se sentir mal com as nossas palavras. Então, que comece sempre dessa forma, como que o outro quer ser tratado, é do jeito que eu vou tratá-lo, né? Então, porque eu tenho que tratar o outro do jeito que eu acho que é certo. Não, você tem que tratar o outro do jeito que ele quer ser tratado, né? No sentido de identidade. E que isso não é mimimi, né? Não, tá, gente? Não. Isso não é mimimi, não. Isso não vai uma forma correta com qualquer pessoa. E isso não vai te afetar, né? Você não vai perder um braço, não vai ficar doente porque você tratou uma pessoa pela forma como ela queria ser tratada, pelo nome que ela queria ser chamada e coisa do tipo, né? Você não vai sofrer por ser educado. E que aí no fim do dia você possa sempre ter a certeza de que você não fez ninguém sofrer por coisas que você disse. Eu sempre tenho isso comigo, que ao final do dia eu não tenha feito ninguém sofrer pela forma como eu tratei essas pessoas. Exatamente. Se a gente tiver isso como meta, já está meio caminho andado. Sigam o Bruno, a rede social do Bruno está aparecendo aqui para vocês. Sigam ele, vocês vão gostar, vai ser divertido. Perguntem para ele também. Ele tem umas outras coisas lá no Instagram, vocês vão gostar. E prestem bastante atenção. Aí, a partir das coisas que vocês ouviram aqui, né, ouvirem lá com o Bruno, vocês vão poder talvez entender um pouco melhor algumas situações, né, que é muito importante saber. E é aquela coisa, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, independente de idade, de raça, sexo, religião, né? É só se colocar no lugar do outro, né, Bruno? Isso. É fácil.
tenta fazer. É um exercício diário. Vocês vão ver que não é difícil, mas você precisa lembrar, tá? Foi muito boa a nossa conversa. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. A gente vai trazer o Bruno depois algumas vezes, porque para ele é meio difícil, assim, os horários dele são meio puxados, mas a gente vai tentar. Então é isso, respeitem as pessoas e espero vocês no próximo programa.